E hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Eduardo Lobato, ele que é cardiologista e ecocardiografista. Muito bom te receber aqui, Dr. Eduardo, realmente é um prazer tê-lo conosco. E hoje nós conversaremos a respeito da chamada insuficiência cardíaca. Afinal, Dr. Eduardo, o que vem a ser essa doença, a insuficiência cardíaca? Tudo bem, Einstein. A insuficiência cardíaca, como o próprio nome fala, né, é uma síndrome cardíaca, né, caracterizada por um conjunto de sinais e de sintomas, que nós vamos falar mais para frente, relacionados ao comprometimento da função cardíaca. Esse comprometimento pode ser da função sistólica, que é a contração do músculo cardíaco, e ou associado ou não ao relaxamento do músculo cardíaco. Então, pode ser a dificuldade do coração em bombear o sangue, né, para os órgãos e ou, né, associado ou não à dificuldade dele em relaxar-se e receber o sangue proveniente dos órgãos também. E existem alguns fatores que predispõem o indivíduo a desenvolver a insuficiência cardíaca, ou seja, em linhas gerais, o coração ele não dá conta da sua função enquanto bomba, né? Porque sabemos que o coração é uma espécie de bomba que gera sangue. De alguma maneira, por déficit, por problema no relaxamento ou na contração, ele não se torna um órgão eficaz do ponto de vista hemodinâmico, ou seja, ele não funciona muito bem, por assim dizer. Correto. E quais seriam, então, alguns fatores que predispõem a esse quadro? Olha, existem fatores predisponentes, né, que seriam os fatores de risco para a insuficiência cardíaca. Então, os mais prevalentes, os mais frequentes, são as doenças cardiovasculares mais comuns, como, por exemplo, a hipertensão arterial. A hipertensão, como o nome fala, é uma sobrecarga que o coração enfrenta de pressão e por isso ele tem que exercer uma força maior para vencer essa pressão aumentada. E assim ele se hipertrofia, quer dizer, ele aumenta a sua espessura, ele aumenta o seu tamanho. Ele cresce mesmo. Ele cresce. A hipertrofia, o coração é um órgão principalmente muscular. Então a hipertrofia é o aumento não só do tamanho, mas também da espessura. Então inicialmente essa hipertrofia ela vem no sentido de vencer essa hipertensão, essa pressão. Mas ela vai ter uma sobrecarga cardíaca, inicialmente uma dificuldade dele se relaxar, porque está hipertrofiado, aumentado, e numa fase mais avançada, a dificuldade, como você falou, de bombear efetivamente. Né? Então eu citei a hipertensão, mas também outras doenças frequentes e prevalentes, como o próprio diabetes, que tem a cardiopatia diabética, né? O diabetes é uma doença que acomete vários órgãos-alvo que a gente fala. Então, o coração é um deles, né? Mas também os rins, olhos, os órgãos, as veias e artérias, enfim. No nosso caso aqui, o diabetes com a cardiopatia diabética. O tabagismo, né? A dislipidemia, ou seja, o acúmulo de colesterol, de triglicerídeos, das gorduras nas artérias também com doença vascular e consequentemente sobrecarga cardíaca, o sedentarismo, e aí vem o sobrepeso, são os mais comuns, os mais frequentes. Mas a gente não pode deixar de citar a doença de Chagas, que é um protozoário, né, uma doença parasitária, menos frequente hoje, mas ainda existente no nosso meio. O álcool, né, o alcoolismo, o álcool ele é tóxico para o coração a curto, médio e longo prazo. É importante que se diga isso, e hoje talvez uma das causas de insuficiência cardíaca grave no nosso meio, principalmente sejam consequência do alcoolismo, né? Entre outros que aí são mais raros, menos comuns, doenças genéticas, virais, as cardites virais, né? Entre substâncias tóxicas, doenças inflamatórias. Do coração, né? do miocárdio, chamada miocardite. Aliás, a própria miocardite Chagas, embora seja evocada por um protozoário, não deixa de ser uma inflamação processo do miocárdio. Agora, quais seriam as apresentações? Quer dizer, qual seria a sintomatologia, as manifestações clínicas desse doente? Muito bem. Então, a insuficiência cardíaca, como eu disse lá atrás, né, no conceito da síndrome, esses sinais e sintomas que nós vamos falar agora, estão relacionados diretamente ao coração. Então, o sintoma mais comum do paciente com insuficiência cardíaca é a chamada dispneia, né? O que é a dispneia? O nome na medicina ajuda muito, vem muitos termos do latim, né? Dispneia, se você quebrar a palavra, dis
é distúrbio, dificuldade, pneia, respiração. Então, é uma dificuldade de respirar, é a famosa falta de ar. Então, o paciente, inicialmente, ele vai queixar-se de falta de ar para o médico, né, qualquer que seja a especialidade, da falta de ar aos esforços. Né? Então, começa com os esforços mais intensos, ele que conseguia fazer uma atividade mais intensa, pegar um peso, subir uma escada, já sente um pouco de falta de ar no esforço. E, com o agravar-se da insuficiência cardíaca, a dispneia, a falta de ar, ela vai progredindo e passa a existir no paciente mesmo aos esforços menores ou até nas fases mais avançadas da insuficiência cardíaca, a dispneia de repouso. O paciente mesmo em repouso, né, menos do que as atividades do dia a dia, ele já se sente cansado, ele já tem a dispneia. Além da dispneia, também esse cansaço, que às vezes o paciente não fala em falta de ar, mas fala de uma fadiga, de uma fraqueza, né, uma dificuldade, às vezes, daquele ânimo, daquela força de estar fazendo as atividades, ele se sente mais fraco. Também tonturas, né? A queixa de tontura, ela é relatada também na insuficiência cardíaca, a sensação de desmaio, né? Quando o paciente já tem um déficit da bomba, que não está bombeando adequadamente o sangue. Dor torácica pode também estar relacionada à insuficiência cardíaca, né? A dor, por exemplo, anginosa, que é a dor de causa cardíaca, então também é um sintoma, daí os 4 que eu falei, os mais comuns, os mais frequentes, né? E edema também pode acontecer, um inchaço nas pernas. Está correto, bem lembrado. Do retorno venoso. Muito bem lembrado. Uma vez que o sangue não manda para, o coração não manda para frente o sangue fica um tanto, entre aspas, represado, não totalmente represado, mas a dificuldade do retorno do sangue fica prejudicada e pode levar a edema, inchaço nas pernas também, não é isso, doutor? Correto, muito bem lembrado. O edema de membros inferiores, né, o edema da insuficiência cardíaca, é um edema gravitacional que a gente fala. Ele inicia, né, onde a gravidade ela está mais presente, ou seja, nos membros inferiores. Então começa no tornozelo, pernas, pés e vem subindo. Se o paciente é acamado, é o edema na região sacral, onde está mais baixa lá na cama. Então, essa retenção de líquido, ela acomete principalmente a insuficiência cardíaca à direita. Né? A gente não tratou disso especificamente, mas existem patologias que acometem mais o lado esquerdo, outras mais o lado direito. De um modo geral, todas as câmaras estão comprometidas, na maioria das doenças, mas algumas doenças, como por exemplo, a doença pulmonar, pacientes que têm doença dos pulmões, eles têm um aumento da pressão do lado direito, por isso predomina a insuficiência cardíaca à direita. Nesses pacientes é mais comum o edema dos membros inferiores, na insuficiência cardíaca à direita, onde as câmaras direitas recebem o sangue das veias cavas, a veia cava inferior e a veia cava superior. Por isso, o coração do lado direito insuficiente está mais predisposto a causar o edema, o inchaço nos membros inferiores. O senhor diz de dispneia, da falta de ar, mas ainda existe a chamada dispneia paroxística noturna, ou seja, aquele paciente que acorda à noite com falta de ar, e seria mais por conta do déficit à direita ou à esquerda nesse caso? Muito bem. É uma queixa também que os pacientes relatam, essa dispneia noturna, que a gente chama de paroxismo. Paroxismo é isso, é um início súbito e momentâneo, né? E o término também é abrupto, é rápido. E quando que termina essa dispneia noturna? O paciente muitas vezes relata, eu estou dormindo, né, e acordo às vezes cansado, me levanto, vou até a janela e melhora esse cansaço. Quando eu deito, volta o cansaço. Por quê? A explicação disso. Quando está deitado, o retorno venoso de sangue para o coração é maior. O que é isso? Fica mais fácil do sangue chegar ao coração quando ele está deitado. Em pé, ele tem que vencer a gravidade, o sangue, para chegar lá. Então, quando ele se deita, o retorno de sangue é facilitado. Esse sangue que então chega a um coração insuficiente, como eu falei, o coração ele tem principalmente e inicialmente uma dificuldade de relaxar-se. Como chega mais sangue, ele está difícil de relaxar, esse sangue se acumula onde? Nos pulmões. Aí falta de ar. Exatamente. Ao acumular-se nos pulmões, ele deitado, o que ele faz? Quase que instintivamente, ele se levanta e acha que foi melhor por levantar-se, por ir à janela. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que ele diminuiu o retorno de sangue para o coração. Ao se levantar, é tanto que a gente orienta os pacientes a dormirem com a cabeceira mais elevada, não ficar com o travesseiro muito reto, porque isso já facilita o retorno de sangue, diminui o sangue que chega, diminui, consequentemente,
consequentemente, o que está acumulado nos pulmões, e a dispneia noturna é menor quando o paciente se dorme assentado, ou mesmo com a cabeceira um pouco elevada. O ideal é a cabeceira um pouco mais elevada, exatamente para facilitar essa drenagem ou para, de alguma maneira, dificultar, nesse caso, dificultar em termos de sintomas. Facilitar para o coração bombear, né? Mas não resolvendo o problema. Exato. O fato é que procurar o profissional. Doutor Eduardo, nós temos conversado sobre um tema muito importante. Temos falado sobre a chamada insuficiência cardíaca. E no bloco anterior, nós terminávamos aquele bloco dizendo dos sinais e dos sintomas dessa doença. Agora, como chegarmos a um diagnóstico preciso dessa patologia, dessa enfermidade? Muito bem. Então, o primeiro critério que a gente usa, né, para diagnóstico da insuficiência cardíaca é o critério clínico. Primeiro e principal. O diagnóstico da insuficiência cardíaca, é bom que se diga, ele é um diagnóstico clínico. Ou seja, o médico, seja ele clínico geral, seja ele cardiologista, normalmente é o cardiologista que faz, né, a maior parte desses diagnósticos de insuficiência cardíaca, ele vai fazer uma entrevista com o paciente, que é a anamnese com o paciente, vai fazer o exame físico do paciente e, baseando-se nessa anamnese, nesse exame físico, ele vai levantar essa suspeita do diagnóstico de insuficiência cardíaca. Né? Como nós dissemos, os sinais, os sintomas, a presença da dispneia, a ausculta dele cardíaca com alguma alteração que é específico da ausculta, né? Do ritmo cardíaco, a ausculta que a gente fala com ritmo, com arritmia cardíaca, uma pressão arterial alterada ao exame, a ausculta dos pulmões mostrando que existe algum acúmulo de líquido nesses pulmões, a própria presença do edema e o histórico do paciente. Então, clinicamente, ele vai ter dados na entrevista, nas perguntas, nas queixas dos pacientes e durante o exame físico que vai permitir a ele levantar essa suspeita e fazer o diagnóstico que a gente chama clínico, que é o diagnóstico mais importante e inicial. A partir daí, ele vai lançar mão de uma série de exames que vão graduar a insuficiência cardíaca e vai quantificar, não é, e qualificar a insuficiência cardíaca. Aí vai entrar mais no detalhe daquilo que também a gente já pontuou. Se é uma insuficiência cardíaca com predomínio do comprometimento diastólico, que é o relaxamento, que é a complacência do ventrículo que está alterada, né? Aquele ventrículo que não está relaxando adequadamente, mas que ainda bombeia bem. Ou se é uma insuficiência cardíaca já com comprometimento sistólico, né? Existe a insuficiência cardíaca com a função sistólica de bomba preservada e aquela que já é um grau mais avançado, que além da disfunção, da alteração do relaxamento, também tem comprometimento da bomba. Agora, em termos de imagem, no passado se pedia muito o raio-x. O exame primeiro a ser solicitado era o raio-x que costumava demonstrar um coração tanto aumentado, que tecnicamente nós chamávamos de cardiomegalia. Ainda é pedido muito raio-x ou não? Com o advento da ecocardiografia, isso foi abolido ou o raio-x ainda é a primeira? Ainda é muito frequente, né? No nosso meio, aqui em Governador Valadares, a gente, como cardiologista, recebe pacientes encaminhados de clínicos, né? Clínicos gerais, pacientes vindo de cidades menores, próprio posto de saúde, onde o recurso a gente sabe que fica muito restrito. A radiografia de tórax, às vezes um eletrocardiograma. Então os pacientes ainda chegam sim com essa radiografia e a suspeita inicial daquele clínico geral, daquele médico generalista que atendeu, foi da insuficiência cardíaca por causa do histórico do paciente e por ver um coração de diâmetros aumentados na radiografia. Mas vale lembrar para todos, sejam leigos, médicos, que a radiografia de tórax não é hoje o exame adequado, né, ideal para o paciente fazer na suspeita e no estudo, no acompanhamento da insuficiência cardíaca. Até porque ele não consegue graduar, esse é o ponto. E o senhor chamava a atenção muito bem para a questão da forma de se graduar. Grau 1, grau 2, grau 3, ou seja, insuficiência leve, moderada, grave, não é isso, doutor? Muito bem, né? Então, a partir do momento que o paciente fez lá a radiografia de tórax, ou pela suspeita do paciente de que ele tem insuficiência cardíaca, o coração está aumentado, nós vamos partir para uma série de exames, por exemplo, o ecocardiograma, que
faz parte da minha subespecialidade. Ele vai mostrar para você o tamanho do coração, se aquele coração ele é levemente, moderadamente ou ele é muito aumentado, né, um aumento grave, se ele tem um comprometimento só do relaxamento, ou se ele já tem um comprometimento da função sistólica, se esse comprometimento da função sistólica ele é leve, moderado ou grave. A gente vai graduar isso tudo nesses métodos de exames que a gente tem para quantificar essa insuficiência cardíaca e avaliar mais para frente a evolução do paciente. Se esse paciente está evoluindo bem, satisfatoriamente, se o coração ele diminuiu de tamanho, o que pode acontecer. De acordo com a terapêutica empregada, né, com os tratamentos, pode até diminuir perfeitamente, né? Se ele estabilizou naquela dimensão ou se ele está evoluindo com aumento ainda, com piora da insuficiência cardíaca. Agora, é lógico, doutor, que exames acessórios, ainda que não sofisticados, também se fazem muito necessários. Por exemplo, o hemograma, para se descartar uma anemia sobreposta, até o diabetes, né, uma glicemia para se descartar o diabetes, enfim, um colesterol, a mensuração do colesterol, porque a gente sabe que tudo isso pode levar também a uma disfunção da bomba cardíaca, né? Sem dúvida, não tem dúvida. São exames que vão acrescentar, né, como a gente comentou lá no início. Então, se o paciente ele é hipertenso, ele precisa de fazer uma avaliação dos órgãos-alvo, né? A função renal é importante, né? É importante a gente ver níveis de colesterol do paciente, a própria pesquisa do diabetes, se o diabetes está bem controlado. Então, são exames bioquímicos, né, laboratoriais, exames cardiológicos, como eu citei o ecocardiograma, muitas vezes o eletrocardiograma, a cintilografia do miocárdio. Exatamente. Às vezes vai acrescentar na etiologia dessa insuficiência cardíaca, né? Se é a etiologia da insuficiência cardíaca por exemplo, isquêmica, que a gente fala, quer dizer, está faltando sangue para chegar naquele músculo, por isso que ele não contrai. Então, de repente, vale a pena a gente lançar mão até de um cateterismo cardíaco para que seja alcançada ali naquela artéria que está obstruída o sangue para chegar ao músculo e ele contrair melhor. E aí podemos partir para tratamentos mais específicos, como as angioplastias, os stents, ou no grau máximo, uma cirurgia cardíaca para tentar tratar adequadamente esse paciente. Sim, aí nós realmente já desembocamos na questão do tratamento. Num primeiro momento, como tratar esse paciente? Lógico que vai depender do grau, isso. Mas a rigor, como se trata esse paciente? Então, assim como o diagnóstico ele é clínico, né, eminentemente clínico o diagnóstico, o tratamento também é preferencialmente clínico, ou seja, existem medidas não medicamentosas e medicamentosas que nós vamos propor ao paciente e que vai efetivamente melhorar esse paciente. Tem tudo para melhorar esse paciente, né? Se esse paciente, então, mudar o estilo de vida dele e, né, aderir à proposta terapêutica medicamentosa, a gente tem excelentes resultados, né? Então, baseando, por exemplo, no estilo de vida do paciente, se é um paciente diabético, tratar o diabetes adequadamente, se é hipertenso, controlar adequadamente a hipertensão arterial, se é um paciente dislipidêmico, os níveis de colesterol, de triglicérides, as metas, o que a gente fala hoje que é muito importante para os pacientes são as metas, né? A gente alcançar essas metas de pressão da glicose, nos níveis de lipídios, né? Se ele é tabagista, ele abandonar o tabagismo é fundamental, né? Mais do que diminuir o cigarro é importante, ajuda, mas o abandono é o abandono. Né? Qualquer mesma coisa, rotina, ainda que pequena, é deletéria. Perfeito, é verdade. Né? Então, o abandono do tabagismo, o abandono do etilismo, principalmente se a causa da insuficiência cardíaca é predominantemente alcoólica, né? O abandono do sedentarismo, o paciente deve fazer uma atividade física. Aí muitos perguntam, mas ele sente cansaço, falta de ar quando faz? Então que ele faça um pouco menos do que aquilo ali. Mas é importante, a reabilitação cardíaca, ela é uma atividade física no início supervisionada. Aliás, isso aí nós estamos transitando entre o tratamento e até mesmo a prevenção da doença, não é isso, doutor? Sim, perfeitamente. Porque, como eu falei, o coração é um músculo e ele tem que exercitar-se. Né? Então, sedentarismo, pacientes que ficam muito acamados, eles estão predispostos a desenvolver a insuficiência cardíaca, né? E aumentar o grau se já tem a doença.
Então, são as medidas não medicamentosas. E hoje a gente tem aí um arsenal de medicamentos que a medicina, ela se baseia nas evidências. Hoje nós temos medicina baseada em evidência, quer dizer, são os estudos. Os estudos são feitos com pacientes ao longo dos anos, usando determinadas medicações. O medicamento é escolhido com o perfil do paciente, baseando-se no indivíduo e na causa do problema dele. Nós vamos escolher determinadas medicações, não é uma receita de bolo, é importante que se diga isso. Então nós vamos escolher várias classes de medicamentos diferentes. De acordo com o perfil de cada pessoa, de cada indivíduo. Com certeza. E as doses vão sendo ajustadas no acompanhamento, no controle. Esse paciente, no início, ele faz mais visitas ao cardiologista. Com o tempo, ele indo bem, essas visitas vão ficando mais espaçadas, não é? E dessa forma, a associação da medicação com o estilo de vida, como eu falei, né, as medidas não medicamentosas e medicamentosas, tem uma eficácia e tem um sucesso muito grande. É o tratamento clínico, não é? Eventualmente, e aí praticamente a gente avança um pouco aí na terapêutica, a gente fala no tratamento, existem outras formas de tratar o paciente, como eu até já citei, os stents, as angioplastias, né, a cirurgia cardíaca, se a causa do problema é, por exemplo, uma obstrução da artéria, né? Se a causa é uma arritmia, então tem um marca-passo que o paciente pode usar e se beneficiar. Hoje a gente tem os desfibriladores que a gente fala, além de marca-passo, ele previne uma arritmia maligna, né? E outros dispositivos, como por exemplo um outro que chama sincronizador. Às vezes existe uma dissincronia entre o lado esquerdo e o lado direito, então você tem o ressincronizador, que pode ajudar o coração a manter essa sincronia lado direito e esquerdo, consequentemente melhorando para o paciente. E por fim, naqueles casos mais graves, até o transplante cardíaco, né, doutor? Muito bem lembrado. No muito final bem lembrado. de estágio, Exatamente. até o transplante, infelizmente. Muito bem É lembrado. que não se É o deixa estágio final, a insuficiência cardíaca grave, refratária, que não respondeu a todas essas medidas, né? O paciente aí tem que fazer uma entrevista detalhada relacionada a esse específico, para ver se ele preenche critérios, inclusive, de ser incluído ou até de ser excluído da fila de transplante cardíaco. Muito bem, nós tivemos realmente o grande privilégio de receber conosco o Dr. Eduardo Lobato, ele é cardiologista e ecocardiografista, e fomos realmente muito informados com as palavras do Dr. Eduardo. Eu gostaria de te agradecer, eu gostaria também de te agradecer por ter passado esses instantes conosco e te convidar a estarmos novamente juntos no próximo programa Diagnóstico. Até mais!